Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre um assunto importante. Por que os alienígenas preferem o sangue RH negativo? Vou tentar explicar de um jeito bem simples, né? Vou tentar explicar por que os alienígenas gostam do sangue RH negativo. Na verdade, ele não tem nada a ver com o que as pessoas andam falando por aí. Que o sangue é de, por exemplo, dos faraós do Egito, ou o sangue são por exemplo, do povo basco, que viveu na Europa, na França, né? E que eles têm sangue RH negativo, né? E que a maior parte dessas pessoas que viveram, por exemplo, na Irlanda, né? Eles também têm o sangue RH negativo. Então é mais comum, né? O sangue RH negativo nessas pessoas. Mas não tem muito a ver com isso, né? O fato do sangue RH negativo é que o sangue RH negativo é o sangue dos alienígenas, entendeu? É um sangue alienígena. Não quer dizer que, por exemplo, assim, eles preferem o sangue RH negativo porque é do rei, é da rainha, não é nada disso. É porque é o sangue deles, é o sangue deles. O sangue deles é RH negativo. Não tem muito o que ficar falando, sabe? Mas qual é a razão deles usarem o sangue RH negativo? Eu vou dar uma explicação simples. Na verdade, ele só tem a ver, o sangue RH negativo só é importante na gravidez da mãe, porque se a mãe tiver o pai, por exemplo, tiver um fator RH positivo e o sangue do pai entrar em contato com o sangue da mãe, então o que vai acontecer? Ele vai gerar, ele vai criar o sangue do bebê. Não, vou ler eu vou ler um artigo para explicar melhor isso aí. O fator RH só é importante na gravidez, se a mãe for RH negativo e o bebê RH positivo. A criança pode herdar essa característica se o pai for RH positivo. Se o sangue do bebê entrar na sua corrente sanguínea, seu sistema imunológico pode reagir contra o antígeno D do sangue do bebê, como se fosse um invasor, e produzir anticorpos contra ele. O que acontece? Então, o que acontece? O que vai acontecer se o sangue do bebê, né, entrar na corrente sanguínea da mãe, né, o sistema imunológico dela vai fazer com que o invasor, né, no caso o sangue do bebê, se torne um invasor. E aí a mãe começa a produzir anticorpos contra ele, entendeu? Na verdade, o que acontece? O sangue RH, esse tipo de fenômeno é conhecido como sensibilização. E embora normalmente não cause problemas numa primeira gravidez, se você ficar grávida de novo e o bebê também for RH positivo, os anticorpos do seu sistema imunológico podem atravessar a placenta e atacar as células de sangue do bebê, provocando uma anemia ou icterícia. Em casos mais graves, insuficiência cardíaca e hepática na criança. Então, o que acontece? O sangue da criança RH positivo vai ter um problema, entendeu? Por toda mãe que tiver, por exemplo, tiver RH positivo, vai ter esse problema com sangue também. Então, o que acontece? Qual é a jogada? Eles preferem um RH negativo porque vai combinar com o que eles também têm, o sangue. Porque que acontece? O bebê do pai, que eles devem possuir, é um bebê RH negativo, entendeu? Eles vão, no caso o pai tem RH negativo. Então o que isso quer dizer? Que todos os alienígenas têm RH negativo. Então por quê? Porque é mais fácil para o bebê poder sobreviver dentro da placenta da mãe, entendeu? Essa que é a jogada. Agora, se for no caso do RH positivo, ele vai morrer, a criança pode morrer, porque ela vai ter um monte de doenças por causa da sensibilização.
a sensibilização vai fazer com que gere um tipo de anticorpo contra aquele feto. Entendeu? Então essa é a verdadeira razão dos alienígenas usarem mulheres com sangue RH negativo. Não tem muito a ver com aquela ideia de que eles são especiais, não é isso? Não tem nada a ver. Na verdade, é que os alienígenas têm sangue RH negativo. É normal. Então, quando eles... O que acontece? Quando eles vieram para a Terra para colonizar a Terra, eles trouxeram sangue RH negativo. Foram eles que trouxeram. Então, eles que criaram sangue RH. Então, todas as pessoas que nasceram com sangue RH negativo, que é essa parte, né, que são mais ou menos uma pequena quantidade de pessoas que vivem, por exemplo, na Irlanda, na Inglaterra, né, num pedaço da Europa. Essas pessoas, eles têm esse sangue por causa disso, porque eles tiveram um contato alienígena. Eles são descendentes de alienígenas. Então eles foram evoluindo, foram passando, foram mudando, foram tendo outras evoluções, cada um separado, e foi evoluindo. Só que os alienígenas, eles não evoluem. Eles se mantêm no RH negativo. Então, o que preferem usar? Eles preferem usar o RH negativo do que o RH positivo. Porque é melhor para eles ter problema com um bebê RH positivo, entendeu? Eles não querem isso. Então, eles querem um RH negativo para poder poder escolher outro tipo de sangue. Mas eu acho que talvez é por causa que na verdade, a mãe vai receber vai herdar a característica do pai, que não pode ser RH positivo, ele tem que ser RH negativo, como eu expliquei. Né? O fator RH só é importante na gravidez se a mãe for RH negativo e o bebê é RH positivo. Entendeu? Aí o que acontece? O RH positivo vai gerar o quê? Anticorpos. E aí depois os anticorpos vai lutar contra ele e vai causar sensibilização. Isso faz com que o feto morra. Entendeu? Eles não querem que o feto morra. Então o que eles fazem? Eles preferem as mulheres que não vão ter esse problema de sensibilização. Entendeu? Por isso que eles preferem as mulheres negativas, porque eles não vão ter problema com sensibilização de sangue. É muito simples. Não precisa ficar falando que o sangue alienígena é especial. Não tem nada a ver. O sangue alienígena é deles. É a mesma coisa é como você vai fazer uma transfusão de sangue. Por exemplo, você não pode fazer com qualquer sangue. Você não pode fazer uma transfusão. Você tem que fazer um sangue compatível. É a mesma coisa. Os alienígenas fazem a mesma coisa. Então essa besteira que o pessoal fala por aí, nesses sites aí, é muita bobeira. Por quê? Porque na verdade o sangue é alienígena, sangue RH negativo. É tão óbvio. Porque o sangue alienígena é RH negativo. É só isso. Não tem mais o que ficar falando, sabe? Agora, o pessoal fica inventando, porque o sangue é mais inteligente, o sangue das pessoas é inteligente, o sangue do não sei o quê. Não tem nada a ver. A inteligência você produz na sua cabeça. A inteligência, se você estudar bem, se você estudar matemática, estudar física, você vai ficar inteligente. A capacidade não tem a ver com sangue. A capacidade não tem a ver com genética. A capacidade, você consegue se você estuda, se você trabalha. Se você é uma pessoa que não estuda, você vai ficar burro. Então, não tem nada a ver isso, entendeu? Não tem nada a ver com, por exemplo, o sangue de rei, que é o sangue dos... Não é nada disso, é só um problema de compatibilidade, sensibilização. Se eles colocarem, por exemplo, qual é a intenção dos alienígenas? Eles querem pegar, eles precisam do corpo humano, do ser humano, da genética humana. Eles necessitam da genética humana. Para quê? Porque eles vieram de outro planeta,
eles precisam ter um banco de sêmen para poder manter a tripulação deles trabalhando aqui na Terra. Então, imagina que eles vieram de outro planeta, vieram, por exemplo, uma quantidade de 20 pessoas. Vamos dar um exemplo. 20 pessoas, vieram 20 pessoas, essas 20 pessoas vieram aqui para a Terra, vão morrer, vai chegar uma hora que, por exemplo, daqui 80 anos, morre todo mundo. Aí eles precisam continuar mantendo aquela população trabalhando. Aí o que eles fazem? Eles vêm, pegam o sêmen do ser humano, colocam no banco de dados e fazem eles criam uma população, por exemplo, eles aumentam a população deles a cada, por exemplo, faz com que a cada 20 anos eles aumentam a população um pouquinho, não muito, né, para não ficar muito populoso, né, para ocupar a base deles, né, para ocupar o trabalho deles, porque eles têm base na Terra. Então eles precisam de gente trabalhando lá. Imagina que faz conta que os alienígenas devem estar aqui na Terra mais de 1000 anos atrás, 2000 anos. Então eles estão trabalhando para manter essa tripulação viva. Então, para você manter a tripulação viva, você precisa de sêmen. Existe uma outra ideia que eu gosto de falar isso para vocês, é que o alienígena, ele, não sei se vocês já perceberam, ele não tem genitália. Eles não possuem genitália. Então, o que acontece? Isso daí é uma coisa que pode acontecer com o ser humano também. Faz conta, daqui a 2000, 3000 anos, o ser humano pode perder, de repente, os órgãos genitais, né? E diminuindo e ficando cada vez menor, né? E perder. E aí o que acontece? O ser humano vai ter que descobrir um jeito de inseminar as mulheres para poder continuar a vida, entendeu? Esse é um problema das raças. Também, você pode perceber que isso também acontece com os animais. Muitos animais, muitas, muitas espécies de animais, elas começam a ter esse tipo de problema quando começam a atingir a evolução, elas começam a perder e começam a se extinguir, né, sozinha, né? Então existem populações de animais que foram extintos porque eles não tiveram continuidade, né, de procriação, entendeu? Os alienígenas eles precisam ter procriação, por quê? Para poder manter a tripulação deles funcionando. Então eles pegam, por exemplo, eles usam o esperma do ser humano, o sêmen do homem, para positivo, geralmente eles usam positivo, o sêmen positivo, né? Ou sêmen negativo também, né? Não sei, pelo que eu expliquei, né? Seria só sêmen de RH negativo e através desse sêmen de RH negativo vão ser colocados em mulheres que têm sêmen RH negativo, entendeu? Então vai ser compatível. Aí, como é compatível, então a criança não vai ter problemas de ser rejeitada pela mãe. Por que também existe isso? Porque acontece, a mãe RH negativa, ela pode receber todos eles não querem, por exemplo, pegar um positivo, porque eles não têm sangue positivo, entendeu? Eles têm só sangue RH negativo. Qual é a intenção deles? Você entendendo assim, você vai ver que por que eles preferem a mulher RH negativa? Por quê? Porque o sangue deles é RH negativo e eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando clones de alienígenas que estão trabalhando na mesma plataforma deles. Faz conta que eles têm um chefe. Vou dar um exemplo assim, eles têm um chefe. O chefão morreu, vai morrer. Aí o que eles fazem? Eles vão fazer a substituição desse chefe. Aí eles pegam esse DNA do chefe, criam, inseminam numa mulher que tem RH negativo, e faz o quê? Ela vai ter um híbrido RH negativo. Entendeu? Agora, eles não podem fazer, eles nunca pegariam uma mulher RH positiva, entendeu? Porque não tem necessidade, porque não daria certo. Então, o que acontece? Eu acho que esse é o problema. A minha intenção, o meu modo de pensar.
né? Então, o que acontece? Eu sei que não sou dono da realidade, eu não sou cientista, não sou médico, não sou geriatra, não sou obstetra, não posso falar muito, mas se alguém tiver, algum obstetra estiver ouvindo o que eu estou falando, pode confirmar, fala se eu estou errado ou não. Eu não estou querendo me mostrar que eu sei demais do assunto, eu só estou colocando um problema para as pessoas pensarem. Só isso. Uma ideia para vocês pensarem por que, que eles são. Então eu faço esse tipo de pensamento, é um tipo de lógica reversa. Eu uso um tipo de lógica reversa. Essa lógica reversa é assim. Se eles procuram algum com sangue negativo, por que, que eles querem uma mulher com sangue RH negativo? Porque o feto deles tem RH negativo. A pessoa que vai dar, herdar a característica do pai, o pai tem que ser RH negativo. Se ele for positivo, ele a criança vai morrer. Então eles preferem uma mulher negativa, RH negativo, para colocar um feto, ou sei lá, uma criança que vai herdar o pai negativo, para não ter problema de sensibilização e assim ter uma criança saudável. Essa é a ideia principal. Agora, uma vez o pessoal já tinha me perguntado se eles usam, por que, que eles usam só RH negativo? Eu já falei, RH negativo é a raça alienígena, ela tem sangue RH negativo. É óbvio. Isso é óbvio, porque quando você faz a lógica reversa que eu estou usando uma lógica reversa. Porque é assim, se eles querem usar uma mulher RH negativa, é claro que o pai tem que ser RH negativo. Se ele for positivo, a criança vai morrer. Então, logicamente, na lógica reversa, o pai tem que ser RH negativo. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão usando sêmen de pessoas que têm RH negativo para fazer a hibridização que eles querem. Eles precisam fazer essa hibridização. Eles precisam de híbridos para poder habitar as naves espaciais, as bases que eles têm aqui na Terra, as bases que tem na Lua, as bases que tem em Marte, entendeu? Eles precisam de seres humanos ali. Eles precisam. Então eles estão usando sem quem eles estão usando RH negativos. Se você tem RH negativos, você provavelmente é um alvo deles, entendeu? Tanto homem quanto mulher, né? Por quê? Porque eles precisam herdar a característica do pai RH negativo. Mas o que acontece? Eu acho que eles não usam o nosso RH negativo masculino. Eles usam o RH negativo masculino deles, entendeu? Dos próprios alienígenas. Por que que acontece? Eu vou explicar para você o que eu sei, né? O que eles já me disseram, o que já me mostraram, como é que é. Existe um chefe, né? Faz conta, um chefe que ele vive lá, ele consegue viver lá 100 anos, por exemplo, né? Ou menos que isso. Aí ele morre. Aí como é que eles fazem isso? Como é que eles conseguiriam fazer com que esse novo ser fosse igual ao outro? O que, que eles fazem? Eles pegam o mesmo DNA, eles fazem um clone daquela pessoa, né? Fazem um clone daquela pessoa e coloca ele na mesma posição. Então, por exemplo, ele vai todas as características do pai dele que morreu, vai ser ele mesmo. É como se ele fosse ele mesmo. Então eles só vão continuar. Então, por exemplo, um chefe, por exemplo, alienígena, por exemplo, Grey, ele deve ter mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos. Por quê? Porque esse corpo, eles usam o corpo dos próprios híbridos que eles fazem. Então, por exemplo, ele quer um híbrido do chefe. Então, eles fazem conta que eles pegam um corpo de um sêmen, né, negativo, né, dele lá, e jogam naquela mulher. E fazem aquela clonagem, né? Então eles vão fazer um clone na mulher, né? Então a mulher vai ter um clone, não um bebê dela.
Ela tem um clone que eles fazem toda essa mudança. Mas eu acho que existem dois tipos de trabalho genético nos alienígenas, entre os Greys. Existe esse que eu estou falando, que é para manter o chefe, por exemplo, manter alguma pessoa que eles gostam, sempre sabendo, você vai sempre saber que você é o chefe. Mesmo que você, por tantas coisas que você nasceu na Terra e você foi um alienígena, você vai saber que você foi chefe, porque você vai ver, você vai ter essas referências, eles vão fazer você lembrar, entendeu? Eles sabem, você tem que entender que os Greys, eles têm todo o conhecimento da espiritualidade. Eles sabem tudo que nós sabemos de espiritualidade, eles dão um banho na gente de espiritualidade, eles dão um banho de mensagem, sabe? Tudo. Eles estão querendo, inclusive, eles estão querendo passar do plano carnal para a quinta e sexta dimensão. Entendeu? Para você ver como eles estão tão adiantados. Eles querem invadir essas dimensões, eles querem trabalhar com elas. Né? Eles já fazem isso, né? Eles já fazem espiritualmente. Então o que acontece? Quando a criança. Então eles escolhem a mulher que tem RH negativo para quê? Simplesmente para fazer esse tipo de clone para a tripulação deles. As pessoas que vão cuidar da parte principal da nave, né, que vão ser pilotos, essas pessoas que vão ser piloto, que vai trabalhar dentro, que vai ter uma função para os alienígenas, eles preferem as mulheres que tenham RH negativo, porque vai ter que pegar o pai daquele que era um piloto, por exemplo, faz com que o cara é um piloto, morreu, vai morrer, eles fazem a transferência, clonam o cara, e ele vai nascer na mulher, faz contar. Eles pegam um feto, eles já têm tecnologia para isso, para criar. Eles têm tipo barriga de aluguel também, mas eles precisam da parte ovário da mulher. Eles precisam do ovário da mulher para fazer essa passagem, né? Essa transposição do feto, do clone, para se tornar uma fecundação, entendeu? Eles precisam da fecundação do óvulo. E a mulher, ela tem essa fecundação, entendeu? Então eles devem usar até pelo menos as primeiras semanas, 3, 4 semanas, eles usam o ovário da mulher e depois eles retiram quando a criança já está num certo tamanho, já uma desenvoltura melhor, mais evoluída, eles retiram da mulher e colocam num tipo de uma barriga de aluguel eletrônica, né, que usa milhões de bits lá para fazer o cálculo como se fosse uma mulher humana. Mas eles precisam da mulher por causa dessa passagem entre a fecundação e a gravidez. Então, você deve ter ficado com uma certa dúvida, né? Como eles transferem a mente do chefe ou do piloto para esse outro clone? Hoje em dia, a ciência já consegue fazer esse tipo de transferência. Já existem cientistas trabalhando nesse tipo de transferência de mente, né? No caso dos alienígenas, eles fazem isso há muito tempo atrás. Então eles já têm muita tecnologia, eles estão avançadíssimos nesse tipo de processo. Então, por exemplo, o clone, quando eles pegam aquela pessoa, no caso, todo o conhecimento dele, toda aquela a mesma ideia e passa para esse clone. É como se você tivesse a memória cáustica aberta. Então, por exemplo, eles vão lá pro chefe e falam assim, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você ajudou essas pessoas, você é um grande, um grande geneticista, você é um grande líder, você é uma pessoa tal, você fez isso, você fez aquilo. Aí a pessoa, ela vai, automaticamente, ela vai recebendo aquela informação da vida passada e vai criando um tipo de osmose, né?
ele vai criando aquela informação, vai transformando ela numa pessoa parecida com aquela que ele era. E aí vai chegar um tempo que ele mesmo vai lembrar: ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo, ah, eu fiz aquilo, entendeu? Aí esse é o tipo de processo que eles fazem, né, para fazer a transferência de corpo, né? É porque eles, na verdade, eles fazem uma transferência de corpo, né? Isso o ser humano logo, logo já vai começar a fazer no futuro, né? Ainda não tem capacidade para fazer, mas vai ter, né? O ser humano, ele praticamente ele está indo para esse processo, né? Então, o que eu quero passar é isso aí. Então, o RH negativo não tem muito a ver porque é rei, porque os faraós tinham sangue RH negativo, ou mesmo os irlandeses, né, a maior parte, porque também todos os faraós eles tinham RH negativo, porque alguém colocou eles lá, entendeu? Esses seres alienígenas, eles controlam o ser humano, eles controlam a Terra. E como eles controlam a Terra? Eles colocam pessoas importantes, chefes, né? Pessoas de grande importância, né? Por exemplo, como aqui Renato, por exemplo, Renata, né? Para fazer esse controle. Então eles colocaram ele lá, então por isso que o Tutankhamon tem sangue, tem DNA irlandês, né? Por causa disso. Porque ele também tem sangue RH negativo. Então provavelmente o DNA dele também é compatível com os alienígenas. Por quê? Por que é compatível? Porque os alienígenas são RH negativo. Não quer dizer que eles são reis por causa disso, entendeu? Porque eles têm que ter o RH negativo. Não, mas é uma característica da raça alienígena ser RH negativo. Então eles preferem as mulheres que têm RH negativo para poder ter os fetos que eles querem nessas mulheres, entendeu? O que acontece? Quando eles fazem a abdução da mulher, eles abduzem a mulher, né? Por exemplo, e ela nem sabe que foi abduzida, ela nem sabe que ela tem RH negativo. Aí o que acontece? Eu acho que eles usam outro tipo de sangue também, não é só esse, não. Eu tive algumas pessoas que já me contaram algumas coisas aí. Eles usam outros sangues também, eles não usam só o RH negativo, não. Mas eu estou falando especificamente hoje sobre o RH negativo. Então o que acontece? O RH é uma raça, sabe? O RH negativo é de uma raça específica. Então todos os sangues têm uma raça específica, né? Então o RH negativo é mais tipo Greys, né? Nórdicos, né? Mas eles trabalham em cooperação. O Grey nórdico e os insetoides são três raças. Essas três raças, reptilianas e insetoides, elas trabalham juntas, elas trabalham em cooperação, né? A maior parte, existem outras raças também, por exemplo, Pleiadiano, aquele lá, o Pleijaren, né? São todas raças mais ou menos parecidas, né? São todas nórdicas também, mas elas todas trabalham em cooperação, todas uma coopera com a outra, né? Eles não são assim. Pode ser que exista briga entre eles, né? Mas então isso é outro assunto. O que eu quero ficar é no assunto do RH negativo. Então o que acontece? Como eles são RH negativo, eles pegam lá, eles vão lá, abduzem uma mulher que é RH negativa, ela não vai saber que ela foi abduzida, tudo escondido dela. Por quê? Porque eles não querem que a pessoa fique chateada, sei lá, eles não querem que a pessoa fique com raiva. Então eles hipnotizam a pessoa para que ela não saiba que ela está sendo abduzida. Isso é natural, todo mundo sabe. Todo o estudo de endocrinologia é baseado em hipnose regressiva. Porque a hipnose regressiva, você consegue descobrir a verdade, porque a hipnose regressiva você consegue voltar atrás na sua mente, né? E sem a pessoa mentir. A pessoa não pode mentir, não tem como mentir através da hipnose regressiva. Então, o que acontece? Ela conta a verdade. Então, o que eles fazem? Os alienígenas, quando eles abduzem essa mulher,
eles retiram da mente dela essa ideia da abdução e colocam ela de novo no lugar. Aí quando ela não precisa nem vai saber que ela está grávida, ela nem sabe que está grávida. Só se ela for fazer um teste de gravidez, ela vê que está grávida, mas de repente pode ser que ela faça um teste e pareça que ela está grávida. Depois ela parece que ela não vai estar grávida, por exemplo. Por que acontece isso? Em muitos casos acontece de mulheres que têm esse problema de RH negativo, elas podem ter um bebê, né, e estar grávida e fazer um aborto natural. Então, por que os alienígenas escolhem só essas mulheres? Porque também tem esse problema. Porque né, não aparenta que aconteceu alguma coisa, uma gravidez. Pode ser que aconteceu a gravidez, mas a própria mãe, os anticorpos dela, matou a criança, entendeu? Então ela fez um aborto espontâneo. Então os alienígenas preferem essas mulheres. Por quê? Porque faz conta que eles pegam o feto dessa mulher, né, dessa criança, tiram da mãe, né? E aí ela vai achar que morreu o filho dela, entendeu? Porque ela é RH negativa. Aí o médico vai falar assim, olha, minha senhora, a senhora é RH negativo e sofreu um aborto natural. Aí vai se explicar como sumiu o bebê, né? Então, tem muitas coisas mal explicadas, mas essa é a realidade, né? O que acontece? Eles tiram essa criança, né, e colocam nesse tipo incubador aí, essa incubadora eletrônica que eles possuem, né, e a criança, eu já vou mostrar uma imagem mais ou menos parecida do que seria esse incubador, né, e eu já vi em viagens astrais como é isso aí, eu já tive nesse lugar, eu já tive em um lugar mais ou menos parecido, onde tinha essas incubadoras, né, eu vi as pessoas dentro dessa incubadora, elas ficam praticamente vivas ali durante um tempo e parece como se fosse um objeto dentro de um tubo, sabe? Parece um tubo assim, sabe? E, e é transparente. Né? Isso eu vi em viagens astrais, eu não vi fisicamente. Então, eu tenho pessoas que vão falar que eu vi isso fisicamente. Eu não vi fisicamente. Eu não vejo nada. Eu não vi nenhum alienígena fisicamente. Nada. Nunca vi isso. Eles sempre vêm através de sonhos, de viagens astrais. Né? Eu nem sei se eu fosse, por exemplo, fazer uma hipnose regressiva, pode ser que eu tenha alguma abdução na minha vida, eu não sei. Então, eu não posso garantir para você, não posso falar que eu sou isso, eu sou aquilo, se eu fui abduzido ou não, não posso, ninguém pode garantir, você só pode garantir com hipnose regressiva ou com hipnose regressiva. Então, o que acontece? Depois que eles pegam essa criança, o que eles fazem? Eles colocam dentro desse incubadora, essa incubadora informatizada lá, que eles têm um controle, deve ter uma pessoa que controla tudo isso, né? Um tipo de um engenheiro genético, né? E ele vai controlar toda essa vida dessa. Eles devem ter um computador muito tecnologicamente avançado, né? Muito avançado para fazer esse tipo de coisa, controle da vida, controle de alimentação, né? Eles devem ter algum tipo do cordão umbilical, né? Por onde eles injetam alimentação, né? E aí, quando a criança atinge uma. Porque, na verdade, não vai. Essas mães, elas não vão gerar. Pode ser que elas gerem híbridos, né? Que seriam híbridos. Um pai alienígena e uma mãe da Terra. Vai acontecer isso também. Isso acontece. Eles precisam. Mas a ideia principal deles usarem o RH negativo é porque eles usam o feto, o pai é alienígena, entendeu? A mãe não é alienígena. Eles não precisam disso. Eles só querem um pai alienígena. A mãe não precisa ser alienígena, ela pode ser RH negativo, entendeu? Então por que eles fazem isso? Eles fazem isso para manter a população alienígena na Terra, né? Porque eles não têm mais a matriz
deles, genética deles, porque imagina que vieram de um planeta 200 anos-luz da Terra. Eles precisam de 200 anos para ir para lá e voltar, entendeu? Mesmo usando o buraco de minhoca, que eu já falei que é a única possibilidade de você fazer viagens pelo espaço é através da buraco de minhoca. Então, mesmo que eles fazem isso, a família dele já morreu, ele vai demorar lá muito tempo, sei lá. Pode ser que eles não consigam mais entrar. Eu também acho isso, porque pode ser que o buraco de minhoca desapareça e não seja mais no mesmo lugar. Entendeu? Eu acho que deve ter alguma coisa parecida com isso. Deve ser uma coisa meio também igual uma cascata, por exemplo. Um dia acaba a água e já era, né? Não tem mais como você voltar, né? Então pode ser que o universo seja assim também. Então, por isso que eu falo que eles estão aqui, eles estão gerando pessoas híbridos, mesmo nós mesmos que estamos aqui na Terra somos parte deles, né? Como eu já expliquei, né? Por isso que eles escolheram, eles colocam essas pessoas que eles querem, por exemplo, faz com que eles querem a Kehenaten. Eles pegaram ele, fizeram ele, através desse mesmo processo, usaram uma mulher da Terra com o pai alienígena e fez a criança nasceu. Aí ela nasce, o que, que ela fez? Ela cresceu e virou um cara importante, porque eles foram ensinando essa criança. O que acontece? Eu já falei muito disso. As crianças são ensinadas. Essas crianças que são alienígenas, híbridos, eles são ensinados por eles. Eles pegam essa criança e ensinam eles através de viagem astral, através de como acontece comigo. Então eu, por exemplo, provavelmente eles me ensinam muita coisa. Tudo que eu sei que eu estou falando para você, eles me ensinaram. Não fui eu que eu aprendi na escola, ou fui atrás de. Eu sei algumas coisas que eu deduzo, que eu sei, que nem esse do RH, é uma coisa que acontece isso que eu estou falando do RH para vocês é uma coisa que eu fiz, é uma descoberta minha. Só que essa descoberta minha, muita gente vai usar depois, né? Pode usar, não tem problema, é de graça. É de graça, está aqui, né? Para você usar. Mas o que é importante? O importante é que as pessoas precisam entender qual é a lógica disso, entendeu? Por que, que eles fazem isso? Na verdade é muito simples. A lógica que eu fiz, através da lógica reversa, é para mostrar para você que todo alienígena ele é RH negativo, principalmente os Greys. Então essa é a importância desse vídeo que eu estou fazendo. É para dizer que o RH negativo, o alienígena é RH negativo e que eles preferem mulheres que tenham RH negativo e homens que tenham RH negativo. Para poder fazer. Mas agora, eles usam também sêmen de homens com os tipos sanguíneos, por exemplo, RH positivo, né? Também eles usam. Por quê? Eles usam esse daí para fazer. Por exemplo, faz coisa que eles descobrem uma pessoa muito importante, por exemplo, o Albert Einstein, um exemplo, ou Tesla. Aí eles querem criar outro Tesla, ou outro Albert Einstein. O que, que eles fazem? Eles fazem uma inseminação artificial usando o mesmo sêmen do Albert Einstein, o mesmo clone dele. É como se fosse um clone dele, vai nascer um clone. E ele vai ser igualzinho, vai ter as mesmas ideias, vai trabalhar, eles vão trabalhar nele também, né, a inteligência dele, vão dar informações para ele. Por exemplo, o que acontece? Eles dão informações. A maior parte das pessoas que tem contato com esse tipo de ser, eles oferecem informações superiores, assim, informações que você nunca iria imaginar. É a mesma coisa que eu estou montando para você. Eu tô escrevendo, eu estou falando isso para você, mas isso que eu estou escrevendo aqui, que eu estou falando, ninguém falou. Você pode ver que nenhum cientista falou isso aí, nenhum epidemiologista falou sobre isso que eu estou falando agora. Ninguém. Eles só falam que é RH negativo, mas não falam por que do RH negativo. Por que o RH negativo é importante para o Gray? Por quê? Porque
o RH negativo é o sangue deles. O sangue deles é esse. Então eles preferem trabalhar com corpos compatíveis com o sangue deles. Eles também, por que eles fazem esse tipo de coisa? Por que eles tiram sangue da gente? Sangue, sêmen. Eles trabalham com isso. Eles são engenheiros genéticos dos mais importantes. Os Greys, eles são muito, muito bons. E não só eles, há outras raças, né, os nórdicos, né, eles são excelentes engenheiros genéticos. Eles conseguem fazer tudo que você possa imaginar referente à genética. Eles podem até reviver uma pessoa, se eles quiserem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Faz de conta, se eles quiserem reviver Jesus Cristo, eles revivem. Porque eles têm o sangue dele. Eles têm o sêmen dele. Entendeu? Eles têm o sêmen de praticamente todo mundo que tem na Terra, que eles são importantes para eles. Então eles ficam fazendo esse joguinho, sabe? Eles ficam jogando. Existe muito cético bobo, né, tonto, então eles brincam com isso. Então eles põem, por exemplo, faz com que eles põem um cara que é Zuckerberg, por exemplo, eles colocam o Zuckerberg lá para cuidar do Facebook, por exemplo. Que ele é? Ele é uma pessoa, mas todo mundo fala que ele é isso, ele é aquilo, mas ele pode ser um alienígena também. Ele pode ser todas as pessoas por exemplo, o Trump, Jesus Cristo, todo mundo que possa estar vivendo aqui na Terra hoje, pode ter essa ligação com os alienígenas, né? Eu não quero entrar no outro tipo não quero entrar em outros problemas que por exemplo, relacionado ao sangue RH negativo, que possa aparecer em outros, por exemplo, certos judeus, bascos, né? Por exemplo, na África, entendeu? Existem RH negativo praticamente no mundo inteiro, mas eles começaram praticamente na Europa, né? Por que começou na Europa? Porque quando os alienígenas vieram para a Terra, eles fizeram, eles praticamente popularam mais a Europa, né? Principalmente ali na região. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu sei. Onde surgiu, onde surgiu os primeiros alienígenas na Terra? É muito simples. Os alienígenas são os anjos caídos. Os anjos caídos, eles primeiro apareceram no Monte Hermon. Na verdade, os alienígenas eles desceram no Monte Hermon, que é onde hoje todo mundo fala que é onde saiu, onde é o monte dos hebreus lá, né? De onde surgiu, até onde ele fica entre a Israel e o Líbano, né? E é um monte ali, né? Esse monte aí é super famoso, tem até algumas frases do Jesus que ele fala sobre o monte Hermon. Mas na verdade, o que acontece? Os anjos caídos, os primeiros alienígenas, eles vieram onde? Exatamente no monte Hermon. E a partir dali eles começaram a difundir essa ideia de Anunnakis, né? Cada um foi para um lado, um foi para lá, outro foi para lá. E aí eles foram criando esses conglomerados de pessoas, né? Esses conglomerados de pessoas foram iniciando os seres humanos. Mas eles praticamente foram assim, foi bem montadinho, né? Aí depois eles vieram para a África, né? Tem vários, não é só. Eu vou te falar, não foi só Anunnaki. Nós temos, existem várias raças envolvidas na, na criação do ser humano. Não só nos Anunnakis, né? Tem os Greys, tem os Zetas, tem os Nórdicos. Cada raça, eles criaram um tipo de específica de forma humana. Então, por exemplo, a gente pode dizer que, sei lá, tem umas quatro tipos de ser humano. Então, cada uma foi adaptada para um tipo de raça.
Entendeu? Então aí as raças foram, então por isso que às vezes tem a RH negativo, que é os bascos, né, que é mais entre os bascos, os irlandeses, os franceses, né, eles têm essa qualidade do RH negativo. E também tem o O positivo, mas cada tipo de família genética que nós temos na Terra, elas são baseadas em um tipo de raça alienígena. Então, por exemplo, a negativa, né, no caso o RH negativo, são os Greys, né, os Greys, reptilianos, né, então eles estão mais ligados à raça RH negativa. Então, por que negativo? Porque os Greys são negativos. As raças negativas, né, são Greys, as raças negativas são nórdicos. Então, eles são raças que eles também trabalham a Terra, mas eles são negativos também, entendeu? Então, as raças reptilianas são negativos, né? E eles que deram origem à nossa raça aqui na Terra. Nós somos filhos de alienígenas, nós somos filhos. Então, por exemplo, eu tenho um tipo de... Faz conta que o meu sangue, a minha genética pode ser uma mistura de outras genéticas, né? Mas o meu sangue, por exemplo, é diferente do RH negativo. O meu é RH positivo. Não tem muito a ver, entendeu? Porque eu tenho um outro tipo de coisa, um outro tipo de família por trás do meu sangue, entendeu? Mas pode ser que na minha família teve um RH negativo, entendeu? Mas ninguém sabe, né? Então, como tem essa diferença, o sistema imunológico trabalha, ele trata como um invasor o sangue RH positivo, então toda mãe negativa, ela vai ter um filho RH negativo. Então, toda mãe que tem filho RH negativo, por quê que é importante o RH negativo? Porque ela vai ter um sangue compatível com o filho. Não, se ela tiver um RH positivo, ela vai matar o filho, entendeu? O filho vai ter problema, ele vai morrer. E o filho RH negativo vai ter uma vida correta com ela. Entendeu? Essa que é a diferença. Então, os seres... Porque, na verdade, todos os seres alienígenas, qual é a intenção deles principal? A intenção deles é controlar a raça humana. Eles querem controlar. Então, por exemplo, eles mantêm esse controle através da genética, da nossa genética. Por exemplo, eles podem colocar quem eles querem, aonde eles quiserem, entendeu? Não tem. Aí eu falo, eu não vou conseguir, vocês não vão fazer isso daí é impossível. Os caras são muito, muito, muito ninja. Não adianta vocês querem falar assim, eu não vou ser abduzido. Eles são ninjas. Eles conhecem tudo. Teve um caso, vou contar um caso para vocês, assim, de uma pessoa que mandou, que falou comigo. Ele falou assim, olha, eu ensinei para ele, fazer assim, faz o sinal da cruz. Se algum alienígena pegar você, faz o sinal da cruz. Sabe o que o alienígena, na viagem astral dele, o alienígena segurou as mãos dele. Ele não deixou ele fazer o sinal da cruz. Entendeu? Por quê? Porque o sinal deles não gostam. Os alienígenas, eles não gostam de religião. Então, por isso que tem muita gente que fala assim, alienígena não tem nada a ver com religião, mas eles não gostam de religião, porque a religião é muito forte para eles. Por exemplo, uma pessoa, vou explicar por quê que os alienígenas não gostam de religião. Eles não gostam, não é porque eles são inteligentes, não é isso, não quer dizer, não é nada disso, nem vem com essa pra cima de mim que não é isso, não tem nada a ver. Os alienígenas não gostam de religião, porque a religião ela causa um problema na mente humana. Por exemplo, se uma pessoa ela tem uma visão, basicamente, eu vou dar um exemplo assim de um santo, por exemplo. Se você chegar para o São Francisco de Assis e falar assim, São Francisco de Assis, eu sou um alienígena e eu vou te falar, Deus não existe. Aí o São Francisco de Assis, meu filho, vai passear porque eu sei que Deus existe. Entendeu? Então o que acontece? A mente de uma pessoa com religião, ela é uma mente assim, não é uma mente fechada, não é isso, não é uma mente bloqueada, não é essa a ideia que eu quero dizer.
É que acontece, a mente da pessoa que tem religião, ela não aceita certo tipo de é, você querer tirar o poder de Deus das pessoas. No caso, o alienígena, quando ele vem para você e fala assim, ó, Deus não existe. Ele fala isso porque ele acha que Deus não existe, né? Ele não quer aceitar isso. Agora, nós que aceitamos, que a gente vai falar? Fala assim, meu, você está perdido, né? Melhor você voltar lá para o seu planetinha. Entendeu? Eu não aceito isso. Então, o alienígena nunca vai querer, nunca vai entrar em problema, algum problema de discutir comigo sobre religião, sobre Deus, que ele vai perder, porque eu não quero saber da opinião dele. Entendeu? Eu não estou interessado na opinião dele. Estou interessado no meu modo de pensar. Então, o que acontece? Quando o ser humano, o religioso, ele vai criar uma. Por que eu falo que é bom você fazer religião para não ter contato com alienígena? O que acontece? Quando você cria, quando você está fazendo um contato com alienígena e você fala assim, Deus existe, ele vai falar não. Ele vai falar que não existe. Mas na nossa mente, na minha mente, na mente das pessoas religiosas, isso não pode existir. Então ele cria um bloqueio, ele bloqueia aquela ideia. E o alienígena ele não pode entrar, ele não consegue entrar, porque está bloqueado, entendeu? A pessoa bloqueou, ela bloqueia a mente do alienígena. Enquanto que a pessoa que não tem religião, ela aceita qualquer coisa. Então, por exemplo, o cara fala assim, Deus não existe. Ah, legal. E aí eles abduzem a pessoa, entendeu? Porque a pessoa, ela não tem uma proteção, ela não tem uma proteção mental, entendeu? O religioso, ele tem uma proteção muito mais mental do que uma pessoa, do que um cético, do que um ateísta. Ele não tem. O ateísta, ele aceita qualquer coisa. Por exemplo, se o alienígena falar, vou te levar lá para Marte agora, você quer ir? Ah, eu quero. Ele vai, entendeu? Algum alienígena chegar, por exemplo, para uma pessoa religiosa e falar assim, eu quero levar você lá para Marte. Olha, não quero ir, eu prefiro ficar aqui. Entendeu? Essa que é a ideia, essa que é a jogada da religião. Por isso que os alienígenas não gostam de religião. Então não tem a ver, não é porque a religião não existe, não é isso. Porque a mente, você constrói a sua mente. A religião, por exemplo, os cientistas descobriram, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, para você, o seguinte. Os cientistas descobriram que quando você fala o Salmo 23, existe uma mudança no cérebro. Uma mudança que, tipo, acontece uma mudança cerebral. Essa mudança cerebral, ela provoca um tipo de um bloqueio. Ela é como se ela ficasse assim, ela cria, imagina um escudo. Por isso que alguns padres usam a igreja, por isso que a igreja usa algumas coisas referente por exemplo, a exorcismo. O exorcismo ele existe. O exorcismo não é brincadeira, ele existe. Acontece mesmo, acontece pessoas serem capturadas por seres assim espirituais. Existe isso, não é irreal, né? E o que acontece para você retirar isso de uma pessoa, você tem que usar algumas coisas referente à religião. Então, o que acontece? Quando você fala do Salmo 23, você provoca isso, você bloqueia qualquer tipo de atitude que alguém tente fazer contra você, entendeu? Porque não existe uma permissão, entendeu? É como se Deus criou uma chave específica para que as pessoas, para que nem todo mundo consiga entrar dentro da sua mente, entendeu? Essa é uma ideia, mais ou menos, que eu já tenho já há muito tempo, eu já falei, já escrevi isso nos meus artigos, e pode explicar muitas coisas que as pessoas estão passando, né? Então, por exemplo, as pessoas acham que é brincadeira, esse lance de religião, acha que é zoeira, mas não é não, tem muita lógica nisso.
E os cientistas um dia irão provar que existe uma, uma ciência da fé. Uma ciência da fé. Existe uma ciência da fé. E essa ciência da fé, os cientistas irão descobrir que existe, que faz parte do universo também, e que mantém o universo, por exemplo, se o universo fosse todo negativo, né, não existiria o universo o positivo, entendeu? Então, o universo ele tem que ser contrabalanceado, ele tem que ser harmônico. Então, por exemplo, ele tem que ter positivo e negativo. Você não pode existir só negativo. Os alienígenas, eles só são negativos. Quando eles são negativos, eles só acreditam no que é negatividade. Entendeu? E o positivo para eles não existe. Eles não querem positivo. Mas, se você vê no universo, por exemplo, já ouviu falar do Yin e Yang? É a mesma coisa. Existe no universo o positivo e existe o negativo. Existe o bem, existe o mal. Existe, isso é real. As pessoas, tem muita gente, muito ateísta, fala que não existe o mal. Que o mal é inventado. Não é inventado nada. Por exemplo, você vê uns caras, um matando o outro aí, não é mal. Entendeu? Por que a pessoa faz aquilo? A pessoa faz aquilo porque é amar mesmo. Então, o mal ele existe, o bem existe, entendeu? E a gente não pode negligenciar isso. A gente tem que entender. Um dia o ser humano vai entender que ele não pode negligenciar o mal. Os alienígenas já sabem disso, né? Eles já sabem disso e eles não falam. Por que eles não falam? Porque eles preferem manter algumas pessoas na negatividade. Medo, discórdia, essas coisas que acontecem com a NASA que não querer falar sobre alienígena, isso tudo é negatividade. Por exemplo, uma pessoa positiva, ela nunca vai chegar para você e vai contar mentira. Uma pessoa positiva, ela vai contar a verdade para você, entendeu? Uma pessoa negativa, ela vai mentir para você. Ela vai falar assim, aquilo não existe. Ah, legal, aquilo não existe. Por quê? Porque ela é negativa. Porque ela não acredita em nada positivo, nada que seja bom. Ela quer a que você acredite naquilo. Também não quer dizer que eles são maus. Não é isso. Não estou querendo dizer que eles são maus. Mas a ideia do positivo e negativo, né, que é o que nós usamos também no sangue. Então, sangue positivo, né, RH positivo é uma coisa, sangue RH negativo é outra. Mas eles são incompatíveis. Né? Não tem compatibilidade. Então, por isso que essa foi o fato de eu ter feito esse vídeo, né? Mas eu ultrapassei um pouco o tema do vídeo, mas eu acho que é muito bom para você entender essa lógica, né? Quem não conhece, quem não sabe ainda, né? Porque ninguém vai explicar para você, ninguém vai contar isso aí para você. Você não vai ver isso em livro nenhum, em vídeo nenhum. Você só vai ver eu falando isso, né? Talvez porque tem alguma coisa, né? Que é alguma coisa que ninguém sabe de mim, por que eu estou falando isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Qualquer dúvida, por favor, coloque nos comentários, né? Ou qualquer erro meu, se eu cometi algum erro, falei alguma coisa errada, mas esse assunto não tem como você. É lógico isso que eu coloquei. Eu não peguei nada diferente do que as pessoas que os cientistas já não sabem, né? Que o obstetra já não sabe, entendeu? Eu só estou tirando do lado mentiroso, né? Porque tem muita gente que joga um monte de mentira falando, porque os alienígenas que fizeram isso, porque é mais inteligente, porque eu tenho sangue RH negativo, eu sou mais inteligente que quem tem positivo, não tem nada a ver. Isso aí é tudo balela, tudo invenção. O foco é alienígenas são RH negativo, todos eles são RH negativo, porque eles são negativos, porque é negativo, entendeu? Então é só isso. E o fato principal é que eles não escolhem outra por causa da sensibilização. A sensibilização é algo importante para manter o feto vivo, entendeu? No caso,
de um RH positivo, o homem, né, ter RH positivo e a mulher RH negativo, isso daí você vai saber quando você for ter um filho. Você vai entender a ligação quando você tiver um filho. Então, as pessoas têm que pensar nisso também, né? Porque isso também pode causar muito problema na, na fecundação, né, de uma criança, né, na barriga da mãe. Espero que tenha gostado do vídeo, né? Não esqueça de clicar no sininho e deixar seu like. E obrigado por assistir.